Vamos fazer um exercício de relaxamento breve. Vamos lá. Antes da gente começar a refletir a vida, a gente precisa entrar em sintonia com o universo. Eu quero que você tenha uma atenção plena neste momento. E para isso a gente precisa relaxar o nosso corpo. 3 respirações profundas são suficientes para esse momento. Vamos lá? Fazer um movimento de conexão de terra, céu, para que a gente possa canalizar essa energia da natureza que interage com nós, que somos parte da natureza. Eu pude me concentrar por 15 segundos, praticamente no nada. Essa conexão, que nós chamamos também de atenção plena, ela faz com que a realidade se mostre para a gente. Esse treino ele pode ser aprofundado ao longo, dos dias, dos meses, das semanas, e você vai encontrar o seu próprio caminho através desse fluir. Não são exatamente os movimentos em si que fazem a diferença, mas como você se coloca diante das coisas, como você interpreta essa realidade. Então, somente 15 segundos e 3 respirações profundas fizerem você se conectar consigo mesmo, alcançamos o nosso objetivo. Até a próxima. Com Cris Sturz no Jardim. Seja bem-vindo com Epicuro no Jardim. Eu sou Cris Sturz. Comecei esse vídeo com o exercício prana de relaxamento e atenção plena, porque eu entendo que sem esse lugar de retirarmos para nós mesmos e podermos conectar com as realidades que se apresentam a nós, ficaria muito difícil de dar continuidade a este projeto. Eu demorei alguns dias para me apresentar pessoalmente e quero desde já agradecer àqueles que já estão conosco nessa trajetória, aos novos que estão chegando agora, muito prazer. Quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou mestre em filosofia existencial, prática em design análise e também tenho uma formação teológica e um percurso de estudo de ciências da religião ao longo de 30 anos. E é com muito prazer que eu faço a escolha de sentar no jardim, como muitos outros homens e mulheres fizeram antes de mim, para pensar a vida, refletir a vida. Mas sem essa atenção plena, a gente não vai conseguir se conectar neste lugar. Certamente as energias irão se dispersar e não alcançaremos a simplicidade das coisas que se revelam a nós. É interessante dizer simples, porque atualmente é uma palavra que atrai, mas afasta. Te traz desejo, mas também se faz ofuscar dela. Que lugar paradoxal é este? Porque quando falamos de simples, a gente não está falando de um lugar de abstinência ou de prejuízo, de perda, mas a gente está falando de um voltar às primeiras coisas, ao lugar dessa conexão. Esse vídeo está sem filtro, ele está sendo feito no meu jardim, com os meus animais, todos posso dizer, a deriva desse barco do suposto saber, para se conectar conosco. Esse foi o propósito de trazer essa realidade para vocês. Para ver que não é apenas uma página superficial que está à procura de likes e compartilhamento.
Na verdade, quando pedimos para compartilhar os nossos vídeos, nós pedimos que você dê visualidade à nossa página, sim, mas visualidade que permita que as pessoas acessem a possibilidade de pensar outros modos de ser. Observe que toda a natureza, ela tem um fluxo, ela tem um movimento por si só. Ela tem durações, ela tem ciclos. Início, meio e fim, nesse movimento cíclico ao longo das eras, vem e vai e vem. E nós, que fazemos parte dessa natureza, dela viemos e para ela voltaremos, muitas vezes nós não conseguimos aceitar essa simplicidade, como este galo que percebe que a minha voz e canta e exala todo o furor, né, do seu sistema respiratório. Às vezes a gente se esquece dessas pequenas coisas. Por exemplo, falando do sistema respiratório, passamos 9 meses dentro de um ventre líquido e quando saímos dele, não sabemos nadar. O que aconteceu conosco? Que lugar de esquecimento é esse que a gente se depara? Então, quando eu falo de uma simplicidade, não é um lugar de renúncia em que você precisa deixar de ser quem você é, mas é um lugar de realização, sim, de realização plena, mas também não de modo superficial. É importante que nós não devemos esquecer que, por mais ambiciosos que sejam nossos sonhos, em algum momento da nossa vida a gente deu algum passo para começar alguma coisa. Mesmo alguém que tenha nascido no berço de ouro, como um estoico que a gente está falando dele sempre, que é o Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio nasceu no berço de ouro, de família de senadores, né, influência, aprendeu várias línguas, alguém que já foi preparado desde o ventre para ser quem ele era. Mas nos atravessamentos que ele teve na vida, ele fez a pergunta: porque apesar de eu ter tudo, apesar de eu ter o imperador do mundo, apesar de eu ter todo esse poder, todas essas coisas, eu não sou feliz? E foi neste lugar de buscar a felicidade que talvez hoje nós poderíamos acessar em teclas ou mesmo em thoughts, ou mesmo em situações de buscar outras coisas e ainda assim queremos mais, não estamos satisfeitos. Então, quando eu falo de voltar a esse lugar de simplicidade, eu falo de voltar a essa pergunta, né? A essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Né? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? Essa inquietação que temos dentro de nós é o não responder essas questões e fazer as pausas que precisamos de dar atenção para as coisas que se revelam a nós, talvez abrir espaço para que a verdade torne-se um meio. Vivemos em busca de coisas antinaturais. Por exemplo, eu sou uma adepta de exercícios físicos, de atividades físicas, gosto muito. Na verdade, já nasci praticando esportes, fiz vários esportes ao longo da minha vida. Acho que esse corpo deve ser cuidado e mantido sempre com muito amor. Agora, eu sei que para que eu alcance determinada textura muscular, eu preciso, de uma forma antinatural, levar a minha musculatura, inclusive o meu ATP, a um estado assim, de excitação, não excitação, e de condensação constante, para que ele possa se firmar. Então, esses processos, muitas vezes, para alcançar alguns objetivos que nós percorremos, são chamados antinaturais, porque não fazem parte do fluxo, do movimento que se constrói ao longo da nossa realidade. Muitas vezes nós aprendemos com outras pessoas, seguimos modelos. Eu, na verdade, tenho um script pronto aqui com as minhas próprias palavras. Eu preciso ter um modelo. E é feliz quando nós podemos ter esse modelo em nós mesmos. E a partir disso, podemos transpor a nós e partirmos para a relação eu-tu. Eu recebo e passo para você, de modo que você multiplique. É esse o nosso compartilhar. Então, acessar as coisas como elas são nos remete ao nosso lugar de origem. Eu gosto muito de falar. O meu lugar de origem sempre foi falar, né? Eu faço muito jus a este lugar de Revá, de Eva, de alma vivente. O estar vivo para mim é se conectar, é interagir. É um movimento constante e uma ação de fala. Por isso que muitas vezes eu preciso também limitar. Então, quando a gente se limita a esse espaço e a esse tempo, a gente categoriza as coisas. Nós estamos acostumados a essas categorias. E quando nós fugimos das categorias, parece que nos perdemos. Eu sinto muito, mas categorias são modos antinaturais de ser. Na verdade, são apenas mais rótulos que colocamos e tiramos quando outros
assumem o lugar da novidade. O mais importante, quando a gente se conhece, e eu falo de um conhecer enquanto lugar de encontro, lugar de realização, é que você pode desejar todas essas coisas, correr atrás delas para alcançá-las, mas se responsabilizar por cada uma dessas escolhas. E caso o resultado não seja conforme o esperado, você não culpa a ninguém, e nem a si. Você entende que faz parte de todo esse processo. E aí a gente entende isso enquanto lugar de evolução. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas pessoas acabam no lugar da introspecção. A introspecção, ela pode ser um lugar muito bem aproveitado se ela não for confundida com depressão e outras síndromes e outros transtornos. A gente pode usar como esse lugar de introspecção, que eu acho muito propositivo entre os estoicos. Eu sei que eu ainda não expliquei o estoicismo para vocês, mas a gente vai fazer um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Hoje eu estou me apresentando para vocês, falando por que eu coloquei a atenção plena no nosso perfil, o que é isso, que monte de coisa que eles falam, tá tudo sem pé nem cabeça. Não, tá tudo interligado, tudo interconectado. Nós só precisamos acessar. E esse lugar de introspecção, ele pode se tornar um lugar de voltar a si, de escutar a si. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos e me deparei com uma vida completamente diferente da que eu esperava. Eu sempre fui uma pessoa da cidade, mas sempre amei a vida no campo. E hoje eu vivo no meio de uma floresta. E a parte boa é que eu li Heidegger quase toda a minha vida, e eu adorava a parte que ele passava pela Floresta Negra, e ele falava desse encontro pleno, desse lugar do ser, né, de essencial, primevo, que era ele sentado ali no meio da floresta, observando as coisas simples da vida. Só que correr atrás da vida, ter que criar filhos, pagar conta, fazer tantas coisas, não me permitia poder fazer essas pausas, poder voltar para mim mesma, nessa paz plena e perfeita que é esse contato. Só que eu cheguei aqui em pleno inverno, e o inverno de 2023 foi um dos invernos mais rígidos das últimas décadas. E eu fiquei feliz, igual pinto no lixo, rolando para lá e rolando para cá, na neve, brincando, vivendo plenamente aquele momento, até que os meus ossos começasse a se esfriar e as dores começassem a vir e eu tivesse que pausar. Depois nós tivemos a primavera. Eu nunca vi algo tão incrível de estar andando pelas ruas que cercam o lugar onde eu resido e de ver as flores simplesmente brotarem na última semana do inverno do chão sem ser semeada. E me fez lembrar das palavras do Mestre Jesus, que também ensinava no jardim e que dizia: olhai para os lírios dos campos, que não tecem nem fio, e nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um dele. Lembrei de Buda, que gostava de sentar embaixo de um budi, e ali ele ensinava aos seus discípulos. Lembrei-me de tantas outras figuras, inclusive de Descartes. Descartes, quando ele provocou pensar a razão na modernidade, na contemporaneidade, ele também estava no jardim. Newton fez seus experimentos no pomar. Então, este lugar do jardim, enquanto aspecto simbólico, em lugar de encontro, de introspecção e voltar-se para si, mesmo que nós não tenhamos hoje o privilégio de viver dentro de uma floresta, dentro de um jardim, é possível quando você faz pausas e você permite se conectar onde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, nas suas condições, do jeito que você consegue. A gente não quer nada além disso. Isso é ser simples, não é se plenamente te conformar, mas é se alegrar, é transcender naturalmente para as coisas que se abrem diante de ti e sair do modo antinatural que fica conceituando, te dizendo como ser, como vestir, como sentir o tempo todo. Quando você se depara com essa realidade, você aceita as coisas que você não pode mudar. Você foca na virtude. Você mantém a serenidade diante das tragédias e você descobre quem é você. O passo de ser no mundo quem é você é um outro detalhe que a gente só pode aprender batendo altos papos no jardim, em todas as estações. Eu estou aproveitando esse brilho lindo do inverno, do outono, já estou fazendo esse ato pálido do inverno. O inverno é lindo, mas certamente eu não conseguiria ficar com essa serenidade e disposição como eu estou aqui com vocês, nesse jardim.
Eu espero que você curta a nossa página, eu espero que você compartilhe este momento e eu espero que você venha de encontro a mim em cada uma dessas estações para esse jardim, porque a gente vai experienciar, sim, muitos novos modos de ser autênticos, autônomos e capazes de transformar a natureza, capazes de transformar a realidade, capazes de transformar você, eu e quem sabe o mundo. Beijo daqui. Bye.